Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Clube FI Entrevista, mais um não, o último do ano, retrospectiva de 2023. Quanta coisa a gente passou esse ano, né? E sabe que fim de ano, eu sei que é cansativo, dá aquela dezembrite, vi esse termo esses dias na imprensa, dezembrite, parece que o mundo vai acabar, a gente tá cansado e tem aquela tendência de achar, putz, o ano foi muito difícil e tal. Fácil nunca é. Mas você vai ver nessa retrospectiva que a gente termina muito melhor do que começou. Quer ver? Concorda comigo? Para bater esse papo com você, ó, eu e a Lana Santos e o Danilo Barbosa, ambos do Clube FI, para fazer não só uma retrospectiva, ver o que a gente pode aprender com as lições do mercado, com as lições do ano, que é isso que realmente é importante, né? Passado já foi. O que a gente toma de lição para não repetir os erros ou ter mais acertos no ano que vem e nos próximos. Muito bom tê-los aqui, Danilo, Lana, sempre muito bom bater esse papo com vocês. Prazer novamente estar aqui e agora estou bem acompanhado aqui com analista do braço direito do Clube FI e também foi na retrospectiva tem que colocar a contratação da Lana, né? Ele me mandou isso, evento no mercado de fundo imobiliário, Lana no Clube FI em 2023, tá com essa bola toda, hein, Lana? Parece que sim, eu fui até cobrar e falou, não, já mandei, isso é a primeira coisa mais importante. Grata pela oportunidade, sempre bom estar aqui. Muito bom. Bom, vamos começar porque tem bastante coisa. Eu fui listando, assim, obviamente que vão surgir outras coisas e tragam outras coisas. Coisa rara eu trazer um roteiro, né, para essa entrevista. E é impressionante como o primeiro trimestre foi, assim, um horror. E não foi só no mercado de fundo imobiliário, não foi só no mercado financeiro, né? A Bolsa reflete aquilo que está acontecendo na economia. E o primeiro trimestre foi muito, muito difícil e começou só com Americanas. Todo mundo pensando, voltando do Réveillon, pum, Americanas. O que aconteceu? Qual que é o tamanho do rombo? É erro? Quais fundos? É fraude? Quais fundos imobiliários estão expostos a isso e tal? Como que foi? Quem lembra aí desse sustinho Americanas no começo do ano? Começou com ela divulgando, a empresa, na LASA, né, divulgando que estava com problemas financeiros e que provavelmente ia entrar em recuperação judicial. E aí, existem vários fundos que possuem imóveis locados para essa empresa. Então, no primeiro momento, no nosso universo, a gente estava pouco ligando para a empresa e sim os imóveis que ela ocupava e se existia alguma relevância dentre esses inquilinos. E sim, existiam. Tinha fundo com mais de 50% da receita, tinha fundo com 10%, tinha fundo com menos. E fomos ver os imóveis que estavam locados. Então, você teve impactos. E aí, ela resolveu pagar ela entrou em recuperação judicial, resolveu pagar pro rata alguns aluguéis ali que na conta dela. E, inclusive, eu nunca tinha ouvido falar na época crédito extra-concursal ou concursal. Então... coisas que a gente sai aprendendo da noite pro dia, né? Aí sai para aprender o que é, o que se pode ou se não pode. Aí dúvida se a empresa poderia deixar de pagar aluguel ou não. E teve fundo que foi impactado e isso o cotista ele precifica na hora. Então, sim, as coisas acontecem antes de realmente, de fato, a empresa deixar de pagar aluguel. E alguns fundos ela deixou realmente, e foi ali de janeiro para fevereiro que ficou naquela dúvida. Aí teve o fundo, o MaxiR, né, do BTG Pactual, que foi o mais impactado, mais de 50%. Também o LVBI e o XPLG, que tinham frações menores, mas ali... eu lembro que o XPLG e o LVBI eram ativos em extremo, onde a vacância é quase zero, muito próximo de zero. Então, a preocupação era menor. O GGRC, que tinha comprado há pouco tempo um imóvel que era do HGLG e vendeu para o GGRC. Exato. E imóveis que estão muito bem localizados numa vacância. A preocupação maior acho que era com MAXR, que tinha um impacto muito grande dentro da receita, mas depois essa situação foi dirimida com pagamento e então, seguiu. Essas coisas viram grandes testes e lições pra gente, né? Isso que você estava falando do crédito concursal. Então, se acontece uma recuperação judicial, os fundos estão blindados, eles têm boas garantias, eles continuam recebendo, o aluguel recebe ou não recebe.
E assim foi o começo dessa história, foi tentar entender tudo isso, né, Alana? Sim. E assim, até as coisas realmente se ajeitarem, entender o que estava realmente em jogo, o primeiro impacto é na confiança do investidor, né? Isso é que gera um movimento de mercado e demora para ser retomado e realmente as coisas se estabilizarem. Porque o investidor não vê uma notícia que a empresa que aluga um percentual relevante do seu fundo está entrando em recuperação judicial e não, vou aguardar o fato relevante, vou ficar tranquilo, já sai vendendo já e cria uma incerteza no mercado não só de fundos imobiliários que tinham imóveis locados para Americanas, mas em relação ao segmento de varejo como um todo. Porque se uma companhia, uma das maiores aqui, de varejo está com esse tipo de problema, e as outras? O que a gente não sabe? Então, até fundos que tinham renda fixa, tomados em dívida de Americanas, ou pessoas que tinham ações de outros segmentos, outras empresas do varejo, o segmento todo foi prejudicado e teve uma queda assim, bem importante. Então, aquele clima de aversão a risco, de incerteza no mercado também gera muito mais volatilidade do que às vezes precisa no primeiro momento. Então, acho que esse choque de confiança foi... Calor mesmo foi no mercado de renda fixa, as debêntures de Americanas, com pouquíssimas garantias e tal, né? E aí que eu falo que a gente vai tirando lições, né? Porque o imóvel é do fundo. O inquilino é a empresa A, B ou C, mas o imóvel é do fundo. Agora, quando a gente empresta dinheiro via debênture, até se fosse o caso CRI e CRA, o meu dinheiro está com o devedor. É dele, está na conta dele, ele está usando. Né? O imóvel é meu, está no meu nome, ele vai sair de lá, eu recupero o imóvel. Fico uns meses sem receber aluguel, tá, a vida segue. Não é? Mas nem isso chegou a acontecer, porque daí que a gente foi entender essa história do concursal, não concursal, quer dizer, o crédito concursal, uma debênture. E aquela planilha, você lembra daquela planilha maluca? A imprensa querendo saber quanto que quais fundos todos, e não tinha informação de tudo. Aí saiu... O Danilo lembrou bem, saiu o fato relevante lá do pedido de recuperação judicial, aí tinha uma planilha em PDF com o nome dos duplicado, credores, um monte de coisa. Nome duplicado, nome abreviado, não dava nem para procurar direito, foi uma correria, foi difícil mesmo. Mas no final das contas, todo mundo recebeu, inclusive a Americanas ela só deixou de pagar até os primeiros dias de janeiro, até ela entrar na recuperação judicial, e continuou pagando. Então mostrou para todo mundo que o aluguel não era um crédito concursal. O que é essa história? Eu falo, entrei em recuperação judicial, então todo mundo que tem créditos contra mim, que está me cobrando, estou entrando aqui com o respaldo da justiça num período de congelamento das cobranças e de negociação em bloco. Então formem um concurso de credores. Aí aparece alguém falando, eu tenho um papel aqui com uma garantia e tal, não sei o quê. Eu estou fora desse concurso, eu sou extra concursal. Então, eu não te emprestei dinheiro nenhum, eu aluguei um imóvel. Ou você paga o aluguel ou você sai do meu imóvel, senão vou te despejar. E, claro, tem um monte de exceções, o juiz pode dizer que o imóvel é essencial ao negócio e tal, e a gente esperando acontecer, e no final todo mundo recebeu, e acredito que esteja recebendo até hoje. Mas o que a Alana comentou é que aí despertou, e agora, né? É só com Americanas, ou se Americanas está tendo, uma empresa desse tamanho está tendo problema, imagina as outras. E aí em janeiro, e isso vem se estendendo pelo ano todo, mas ainda em janeiro, outras empresas começaram a apresentar problema, e esses problemas começaram a aparecer nos fundos de papel, nos fundos de CRI, divulgando fatos relevantes, falando empresa que entrou em recuperação judicial, empresa que não pagou, vamos executar garantias e tudo mais. Os fundos de papel que até então eram os intocáveis, inabaláveis, começaram a ter problema de crédito, e mais preocupação do investidor, né? Pois é, isso assim, era também uma questão de tempo até acontecer. Sim. Porque o que a gente vem numa elevação da taxa de juros ao longo de 2022, 2023, até chegar aos 13,75% ao ano, isso é um nível muito restritivo de taxa de juros, justamente para controle da inflação. Mas o outro lado é que restringe a atividade e encarece a dívida. Então empresas, principalmente essas de varejo, que tomam muito crédito para conseguir e não tem muita margem de lucro em cima das suas atividades, vieram no período de pandemia, às vezes vendendo um pouco menos, entrando menos dinheiro, com dívidas elevadas cada vez mais caras, a conta não fecha. Então era natural que em algum momento isso fosse acontecer. E foi um sinal, um dos primeiros sinais para que, olha, realmente talvez a gente esteja chegando no momento disso começar a mudar e os juros começarem a baixarem, porque senão o mercado não vai aguentar. E a crise vai colapsar por diversos segmentos. Então foi um primeiro termômetro de uma febre no mercado que realmente estava acontecendo. O caso Americanas, a gente pode afirmar, foi uma fraude, ponto, uma fraude. Mas a fraude revelada por causa do juro alto, por causa do momento da economia.
né? Enquanto o juro estava baixo, ia lá, rolava dívida, fazia emissão de ações e tal. A hora que o juro sobe, a economia retrai, o mercado retrai, o investidor não tem dinheiro, não quer pôr dinheiro no mercado financeiro, aí começam a aparecer os problemas, né? Então, foi um problema artificial na Americanas, por uma fraude, mas aí começaram a aparecer problemas reais, né, com outras empresas de vários portes. E chegando em fevereiro, veio o Tokstok. E aí uma preocupação mais específica com um fundo, que é o VILG, e deve ser até hoje a maior fonte de receita, né, do fundo. No caso, dando ainda um passo atrás, no caso do MXRF, do MAXR, do fundo do Maxi Retail do BTG, eu até trouxe aqui uma colinha. O fundo ele valoriza aí mais ou menos 35% no ano, desde a queda, né, caiu 16% em janeiro, e está atualmente ainda com 40% de desconto em relação ao valuation da consultoria. Então, o mercado ainda precifica muito o yield, porque se a gente for olhar esse yield, está ali próximo do 1%. Então, meio que não está muito ligando ali pelo risco eminente, ou se pode quebrar, e ele está precificando ali no mercado. Então, o mercado de fundo de logística deve pagar 0,8, 0,7, então eu vou exigir um pouquinho mais de risco e bora. Mas esse é um fundo que tem lojas, né? Lojas e não só americanas, né? Então, mas só que a maior parte é americana. No caso do VILG, eu lembro de uma situação que foi assim, não deu alguns dias e eles já vieram com pedido de despejo. Então, acho que já... Antes do mercado saber que a Tokstok estava com problema... Tinha um rumor que... Saiu um fato relevante falando pedido de despejo da Tokstok. Pedido de despejo. Isso assustou muito, porque o comum é ter aquela negociação, aí vai, volta. E no caso do VILG também, ó, era um ótimo ativo, e eu acho que ele falou, puxa, vou botar esses caras vou tentar dar um susto, né, que vou colocar para fora, e depois também houve a regularização, né, do pagamento do aluguel. Então, mostrou novamente que o mais importante é o ativo em si, né? Pouco importa, o inquilino ele é importante assim, putz, tem um contrato atípico de 10 anos, isso dá um conforto, mas isso pode valer 0 no mês seguinte, aí ele tem que pagar a multa, e foi o que aconteceu. Pagou multa e juros de correção monetária do que devia daquele período que ele ficou ali naquele período sem pagar. Então, novamente, o teste foram 2 meses muito difíceis, porque tudo... E a bolsa estava para baixo, o IFIX para baixo, foram 3 meses na sequência de queda, com eventos de Light também, né? Na mesma época de debênture, eventos de Americanas. Então, foi um primeiro trimestre que a gente poderia olhar para trás e falar, nossa senhora, o que aconteceu? E aí, então, já tinha o susto da Americanas, aí vem Tokstok, que são empresas conhecidas em boa parte do Brasil, e fora aquelas menos conhecidas que a gente acaba descobrindo o nome no fato relevante do fundo de papel, né? E aí descobre que está com problema. Então, o primeiro trimestre foi marcado por isso, né? Pela dificuldade, problemas de crédito, ou seja, calotes, devedores não conseguindo arcar com as suas dívidas, que a Lana explicou bem do ponto de vista econômico. E lembrar que não é só que a taxa de juros estava muito alta, ela veio do patamar mais baixo que a gente teve. E eu já falei isso algumas vezes, tem gente que é bastante conservadora, inclusive empresários que são conservadores, não conhece o Brasil, não saem tomando dinheiro emprestado porque sabe que é coisa difícil. Mas a gente passa 4 anos e meio com juro baixo, sendo desses 4 anos e meio, uns 2 anos e meio com juro a 2% ao ano. É o concorrente que pega dinheiro porque está barato. E o outro também. E aí a concorrência começa a engolir esse cara conservador. Ele fala, não tem jeito, vou ter que acelerar a minha empresa também. Assim como você falou, Lana, esses eventos mostram que era o fim de um ciclo. Também no fim tem o fim do ciclo bom aqui do juro baixo, quando todo mundo fala, não tem jeito, vou ter que tomar dinheiro emprestado mesmo. Tá terminando esse ciclo de facilidade do dinheiro. Então um monte de gente se endivida, o juro sai de 2 para 13,75, um monte de gente não consegue pagar as suas dívidas. Essa transição nunca é muito confortável, né? É um momento de dificuldade mesmo. Então esses primeiros 3 meses de 2023 foi um período muito difícil porque o mercado estava um pouco desacreditado e nos fundos imobiliários o produto estava até um pouco desacreditado, assim. Eu mesmo na época ainda trabalhava numa mesa de fundos imobiliários e, assim,
não tinha emissão, porque estava tudo muito descontado, os fundos não conseguindo capital, então tentava protocolar a emissão, cancelava, postergava, e as pessoas já, os próprios investidores, tipo, poxa, acho que eu vou resgatar isso, botar em outra coisa, nunca anda, e eu, pois não sei também quando vai dar, mas vamos esperar um pouco mais. Então, um período difícil de confiança mesmo, de realmente olhar para o longo prazo e ver que é uma transição do ciclo, mas essa transição ela é um pouco dura, porque a gente sabe que as coisas vão mudar, mas não sabe quando. Então, esse ajuste, assim, pode ser que leve um tempo. E aí, geralmente, esse momento que você fala, não aguento mais, geralmente o mais próximo da transição, sabe? Você conseguiu aguentar boa parte lá. E aí veio, ainda em fevereiro, mais do meio para o final, o óbvio também, né? Que problema nos high yield, principalmente com a questão da Gramado Parques, que veio primeiro as notícias. Não eram sobre os CRIs dando problema, mas sobre o início de uma briga na justiça lá da empresa, tentando suspender uma possível recuperação judicial, uma decisão de primeira instância suspendendo a execução de garantias. Então isso foi um susto ainda maior, né? Pera lá, tem uma coisa ter boas garantias dentro do que tal, e vem um juiz e fala, não vai executar garantia nenhuma. Lá vem mais dor de cabeça, mais preocupação, né? E aí pro pessoal da área de análise mais ainda, né? Não, com certeza. E falar a verdade aqui, foi uma coisa que me deixou muito chateado, porque não que nunca fiz recomendação desses fundos, nem acompanhava muito de perto, né? Então, e aí você vê cotistas muito machucados ali, porque a cota caiu rapidamente e as pessoas não sabiam o que fazer, a explicação era meio que segredo de justiça, era um outro fato relevante, não explicava muito bem, e aí foram fundos que desempenharam uma performance durante, né, desde a concepção, depois ali da pandemia, performaram muito bem, então fundo com mais de 200 mil cotistas, né, então tracionou muito essa pujança por yield e estava tudo sob controle até não estar mais, né, então a gente via a gestora vindo falar que era tudo ok, que estava uma maravilha, que não tinha conflito e tal, e novamente, nunca nos interessou fazer o acompanhamento desse tipo de fundo. Eu nunca gostei de multipropriedade, loteamentos, sempre falei, tinha várias mensagens nossas falando que, poxa, isso daí pode dar problema, vivi lá isso na pele. Essa venda agressiva, essa necessidade de giro de cliente é um negócio que é uma bola de neve que pode crescer de uma forma que você não vai conseguir sustentar. E você tem fundo aí caindo, os fundos que estão mais caindo do IFIX, os 4 são desse segmento. Tanto o TORG, HCTR, VSLH e o DEVA estão caindo entre 50% e 70%. Então, você cai uma queda de 50%, não é uma recuperação de 50% que vai voltar. Então, é mais que o dobro. E isso me deixa chateado porque, naquele momento, os investidores começaram a descredenciar a indústria de fundo imobiliário por conta de um caso específico dentro. Não falo em tragédia anunciada, porque eu não acho que era anunciada essa tragédia, era uma coisa que vinha funcionando bem, e um efeito cascata fez não funcionar bem. E muitas pessoas colocaram em xeque a indústria como um todo, os fundos de papel como um todo. Eu que sou mais tijolo, tive que defender os fundos de papel também, e falar, olha, isso é uma coisa muito pontual, e aí as pessoas jogavam no colo do research o que elas deveriam fazer com fundos que a gente não tinha nem cobertura. Sim. E a gente teve que fazer relatório se posicionando sobre o que seria feito, qual que era o panorama, sem saber antes o que não cobria o fundo, nunca tinha conversado com o gestor, não sabia o patamar atual, porque a comunicação era muito fraca. Então foi um mês que eu fiquei bastante chateado assim, e em ter que dar respostas que eu às vezes não sabia, então, e tomar decisões pelas pessoas que você nunca fez aquela recomendação, agora você tem que tomar decisão por ela se ela tem que comprar e vender, por exemplo. Eu entendo quando você fala que não era uma tragédia anunciada, mas como eu sempre brinco, ganhar dinheiro e perder peso nunca vai ser fácil. Então, se alguém está ganhando dinheiro fácil no mercado, a tragédia é anunciada. Isso não vai durar. E a gente estava falando um pouco antes do caso Americanas, de fundos que têm bons imóveis. Americanas vai sair, outro vai entrar. Então, se tem uma queda momentânea da renda e tal, pode perdurar por alguns meses, mas o patrimônio está lá protegido e depois ele volta a gerar renda. Agora, num caso desse, num high yield, numa alta rentabilidade, no alto risco, o que acontece? O seu patrimônio está em risco. E aí,
No crédito não é tudo ou nada, uma parte disso vai ser recuperado, mas não é 100%. Uhum. Então, quem achou que ganhar dinheiro ia ser fácil, ganhou, de fato, muito mais do que a maioria das pessoas. E agora perdeu parte do patrimônio que não vai recuperar. Uhum. Entende? Então, no saldo, a gente tem que lembrar de uma maneira instintiva. Ganhar dinheiro, perder peso nunca vai ser fácil. E tem que proteger o patrimônio, né? E aí, muita gente que, a hora que a coisa acontece, fala, mas eu nunca imaginei. Desculpa, como que nunca imaginou? Como que nunca imaginou? Né? Então, para quem tem perfil e apetite para isso, faça um pouco, diversificando. Não colocando um monte de dinheiro lá, porque uma hora vai dar errado, vai dar problema. E acho que foi a primeira vez que, assim, desde que eu tô nesse mundo que eu tive que falar não sei. Assim, a pessoa falou, tenho 400 mil, 500 mil nesse fundo e hoje eu quase assim, falei, meu, você tomou a decisão de entrar, não vou ser eu que não vou... Não precisa perguntar pra ninguém na hora de comprar, né? Agora... Vou tomar essa decisão por você. Se fosse outros fundos que eu tivesse sob conhecimento, fosse um fundo que tivesse na minha cobertura, com certeza eu ia ter alguma análise pronta. Mas assim, o que eu posso fazer é chorar junto com você e vamos ver onde que isso vai dar. Eu tenho uma leitura também que, durante esse período, a gente teve uma entrada muito grande de investidores na Bolsa, no mercado de fundos imobiliários. De 2018 para cá, foi um crescimento exponencial, justamente pelo período de juros altos, com os fundos de papel pagando muito. Eu sinto que às vezes o investidor inexperiente que começa a entrar nesse mercado, ele é muito arrojado no mercado de alta e conservador no mercado de baixa. Então ele não pesa muito os riscos quando as coisas estão indo bem. E vai olhar isso depois que já comprou e aí não tem muito o que fazer. Então isso trouxe realmente, infelizmente da pior maneira, mas acho que abriu um pouco os olhos do investidor de que é preciso sempre avaliar os riscos e realmente conhecer os ativos independentemente da rentabilidade. Isso aí é um fator secundário. Primeiro conhecer o que tem no fundo, para depois avaliar realmente quanto está rendendo. Porque depois que já comprou, aí pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais, exatamente. A hora que acontece, a porta de saída é pequena. E aí, chegando quase no final de março, que o começo do programa é pesado, assim como foi o começo do ano, né? Parece que só tem coisa difícil de falar. Aí a conta chegou no tijolo, mas a gente inverte o lado da mesa. Até agora a gente está falando de fundo de papel que não recebeu aquilo que tinha a receber. E aí o que aconteceu? Fundos de tijolo que não conseguiram pagar aquilo que eles tinham a pagar. Tá certo? Que fundos são esses? Aqueles que alavancaram, compraram imóveis a prazo ou compraram imóveis com operações em que colocam um CRI em que o fundo é devedor. São tomar dinheiro emprestado, toda empresa faz, muita gente faz. Quando dá certo é uma maravilha, alavanca o resultado. Quando dá errado, alavanca o prejuízo também. E muita gente fez mais ou menos naquele enredo que eu falei, o juro estava baixo, estava valendo a pena, estava compensando. Você faz uma operação hoje, joga ela para dali uns anos a gente vê como resolve. Dali uns anos o juro sai de 2 para 13,75. E aí pega gestores numa situação muito difícil de resolver, até porque o fundo imobiliário tem aquela coisa do dinheiro carimbado, eu não posso usar qualquer dinheiro para pagar a dívida do fundo. Então começam a aparecer soluções amargas. Sim. Vem à minha cabeça o XPPR e o Helg, cada um com soluções diferentes. O XPPR teve que começar a vender imóveis, já diminuiu bastante o dividendo, e o Helg conseguiu uma aprovação para não pagar dividendo e pagar a dívida. Né? E o antigo MGLG, hoje Sunologística, teve mudança. Comprou imóvel 2 vezes o mesmo imóvel, né? Teve que também suspendeu os dividendos, voltou em julho, parou de novo. E a gente observa, assim, acho que tem várias lições disso, de como que o patrimônio do cotista pode ser destruído com uma alavancagem mal feita, e isso não tinha acontecido até então. E a destruição do patrimônio ela é absurda. Você vê fundo, o próprio Sunologística, quem comprou a R$100 está com patrimônio de 30. Né, no patrimonial, então é uma destruição ativa, né? Você vem desde lá dos 100 até os 30, e a segunda lição seria que o próprio XPPR, do lado numa mesma gestora, a XP, né, Asset, você tem o XPPR, que a alavancagem deu muito errada, e o XPMOLs, que a alavancagem deu super certo. Sim. E no mesmo momento, ninguém alavancou, a gente não pode colocar a conta na pandemia, a gente tem que colocar a conta nos ativos que foram comprados. Assim como você falou, não dá para pegar 4, 5 fundos de papel e falar da indústria inteira, também não dá para pegar 3, 4 eventos de que a alavancagem deu muito errado e dizer sempre que a alavanca dá errado. Né?
Ou que a própria, ou que a gestora, generalizar a gestora como um todo, gestoras é um CNPJ, mas o que tem lá são CPFs que são CPFs diferentes em cada um deles. Então, no caso do XPMOL, são outros CPFs que conseguiram, era um fundo também bastante alavancado e num segmento que não foi fácil, né? Fundo de shopping nos últimos 3 anos. E o que eu vejo, assim, foi a questão mais da localização dos ativos e dos ativos em si. Questão de curva de ocupação, que não se consolidou, e você tem uma conta que tem que ser paga, que é aquela da alavancagem. E aí vem a destruição do patrimônio, porque os juros começam a crescer exorbitantemente, e o fundo... também com relação à negociação do Suno, que eu achei que não foi muito legal, a questão de ter que recomprar e tal, mas são você não pode novamente pegar esses 3 ativos e falar que... E aí, ou pegar um segmento, o segmento de lajes não, teve 2 casos aí de segmento de logística também que acabou não dando muito certo. Então, acho que seria essa a terceira lição. Não generalizar a classe como um todo. E eu tive a impressão que uma outra lição que foi aprendida por todo mundo, inclusive pelos gestores, é como comunicar melhor a questão da alavancagem. Tá certo? Eu posso ter uma dívida que vence daqui a 15 anos, só que eu tenho um pagamento intermediário agora e não consigo pagar. Você percebe isso de lá para cá, assim, olhando para os fundos, na hora de ver lá o que investir e tal? Você percebe uma melhora na comunicação da alavancagem dos fundos? Com certeza, principalmente nos relatórios gerenciais, que antes, assim, como não era muito comum ter alavancagem, nem nesse percentual que a gente chegou a ver, alguns fundos se alavancando muito, não tinha uma comunicação muito clara, assim, e aí passou a ter uns um pouco melhores, outros foram seguindo um pouco o caminho. Hoje, assim, não são todos que fazem uma excelente comunicação, mas tem alguns que já fazem, assim, com o volume da dívida, com o percentual do PL, com o prazo de pagamento, se está ou não casado com as receitas. Porque às vezes mais importante do que o fundo ter ou não uma alavancagem, um percentual em relação ao seu patrimônio, é o quanto aquilo está casado com as receitas recorrentes que o fundo tem. Porque tudo bem, ele pode ter uma dívida relevante, mas ela é menor do que o que ele recebe a um pagamento de 15, 20 anos. Ok. Agora, uma dívida às vezes um pouco menor, mas com um pagamento em 2, 3 anos, que é descasado com o que ele tem de receitas, é natural que no meio do caminho o fundo vai ter que ou fazer uma missão para quitar essa alavancagem, ou vai ter que começar a vender ativos. E realmente é um prazo curto que você não sabe o dia de amanhã no mercado. Né? E essa questão de venda de ativos é complicada também, porque se você precisa de dinheiro no curto prazo, você tem os seus ativos, você vai vender o quê? Vai vender o que é pior ou vai vender o que é melhor? E aí vai ficar com o seu portfólio pior ainda do que estava no começo. Então é um pouco difícil de reverter também essa situação. Então, aí também isso acontece porque, você falou bem, o gestor ele espera fazer uma emissão. É o caminho natural na cabeça dele. Eu vou pegar um dinheiro emprestado, daqui a alguns meses ou um ano eu faço uma emissão e tenho o caixa necessário para pagar essa dívida. Só que aí com o juro alto, além de encarecer a dívida, o preço das cotas dos fundos caem no geral, independente do que está acontecendo com o fundo A, B ou C. E aí o mercado tem uma aversão a essa questão de emitir abaixo do patrimonial. Entre vender o que é bom, talvez a um preço não tão bom, e fazer uma emissão abaixo do patrimonial. O problema está dado. Alguma solução amarga tem que acontecer. Melhor vender, melhor explicar o mercado e fazer uma emissão abaixo do patrimonial. Caso a caso, lógico, mas dá para ter uma exceção? Eu acho que vai muito do ativo em questão, e a Lana apontou muito bem. Você vai vender o melhor ativo para poder pagar o ativo que é mais dificultoso e que está com uma localização mais desafiadora, ou você vai fazer uma emissão abaixo do patrimonial para quitar aquela dívida de uma vez por todas, livrar o fundo dessa obrigação e pagar a dívida de um ativo bom. Então, acho que muito tem a ver com aquilo que está sendo comprado, não a situação de trade-off que eu tenho que fazer. E aí você vai pro mercado, como a Lana falou, eu tenho o ter, né? O ter que comprar, ter que vender, e tem preço. Então, eu tenho que vender, o seu preço vai ser muito menor. Tenho que comprar, tenho que executar, né? Nessa hora, eu tenho que vender ou ativos ou cotas. Exato. Ou novas cotas. Eu não vou escolher o preço. Perfeito. E acho que nesse momento, vamos chegar a pular as etapas, mas olhando para trás, acho que o cotista ele está mais vigilante também. Não só os gestores, os cotistas também estão, você vê... Eu acompanho, né, diariamente grupos e também o Fórum do Clube FI, estão martelando a alavancagem, a dívida tá chegando. Antes era uma coisa meio assim, vamos ver o que vai dar e vamos ver vou confiar no gestor para que ele vá conseguir livrar o fundo da situação. No caso do XPPR, transparência, o gestor vem falando já, deixando totalmente claro que ele
de que não deu certo aquilo que foi feito, estão focados em vender os ativos, isso estão em conversas aí, contrataram consultoria para vender os ativos, e acho que o próximo passo do fundo seria encerrar o fundo, vender os ativos e devolver o que restou desse patrimônio. E aí, novamente, a gente volta. Puta, será que aquele VP lá que está marcado vai ser o realmente vendido? Puta, se for aquilo, ótimo. Mas eles têm essa prerrogativa do ter que vender. E aí o mercado começa a precificar aquilo. Putz, vai ser 10, 15, 20, 40% abaixo daquilo. Então, e a gestora eu sei que está nesse momento tentando vender pelo maior valor possível. E aí quem está comprando, né, são ativos, né, localizações mais secundárias. Tem um que está ali no Lago da Batata, mas os outros são mais Alphaville. Como é que vai ficar essa situação? Então, só para concluir, eu acho que o caminho é a liquidação desses fundos. O Helg também já falou que está querendo vender ativos para poder voltar a fazer esses pagamentos. Aí você tem outro fundo que você não tem uma caixa preta, você não sabe o que vai ser feito, não sabe qual que vai ser a direção do gestor. Então acho que essa incerteza é o pior problema. Porque você fazer algo que não deu... Acho que todo mundo na vida teve algo que fez e não deu certo. E o gestor, ele vai errar em algum momento. E aí ele reconhecer esse erro e falar, estou focado na venda para te devolver o patrimônio, tudo bem, você vai ter esse dinheiro de volta, amortização, menos X% do que foi arriscado. Você recebeu dividendos referente a esses fundos que eram inflados ali no começo também, acima da média de mercado. Lembrando que todos esses fundos estavam pagando também acima da média, aí você fala dessa tragédia anunciada. Então, para liquidar e acabar com isso, acho que seria a venda desses fundos aí para alguém que esteja interessado aí numa janela maior aí olhando o mercado aí de Alphaville, olhando o mercado desses de logístico mais específico, no caso de um desafio um pouco maior à frente, então eu quero pagar menos por isso. Bom, se o ano tivesse continuado assim, a gente não estaria em dezembro. A gente não chegava até o final do ano. E aí, então, em abril, né? A gente tá falando de março, em abril veio uma virada de mercado. O IFIX bateu a mínima do ano, chegou a 2.736 pontos. E ontem estava 17% acima disso. Não sei, hoje deve estar subindo mais um pouquinho. Então foi o fundo do poço mesmo, aquilo que você estava falando, as pessoas vão perdendo a paciência, querem vender, querem trocar para outra coisa e tal, e aí começa a vir uma virada. Né? Finalmente, né? O momento dos humilhados serem exaltados, porque não estava fácil mesmo. Não estava. E foi realmente essa, como eu falei, essa transição. Então a gente chegou ali numa virada, no ponto de inflexão mesmo, no mês de abril, para dali para frente as coisas realmente mudarem completamente de cenário, né? Então foi realmente um mês bem, bem importante. E aí preços que deixam saudade também, né? Também, né? Tudo tem seus prós e contras, né? Teve a postagem da Xepa também. Teve. Essa história porque tem feira na rua da minha feira. E aí eu fui lá na feira e tal, aí falei, cara, os fundos imobiliários estão na hora da Xepa. Aí eu tirei uma foto, mandei pro Danilo, ele gostou da ideia, a gente postou. E era isso, assim, fiz toda uma explicação da questão de ciclos, né? Os ciclos viram, os bons e os ruins. Na feira é muito fácil saber o horário do ciclo. Às 7 da manhã é o ciclo de alta, ao meio-dia é o ciclo de baixa, e na semana seguinte ele se repete e tal. A vida não é tão fácil e previsível assim. Mas como, né, não tem bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe, chega uma hora que você fala, tá meio próximo de virar esse ciclo, embora não saiba quando. Mas os preços que as coisas estavam, o sentimento do investidor, que você, né, quando está na ponta da distribuição, você percebe muito isso, vai te dando uma ideia de que tá quase virando o ciclo. Boa. E quando você olha a curva de juros, né? Porque Selic esquece, tava alta e a perspectiva era que ia cair um pouco mais para frente, né? Lá no meio do ano. Só que as curvas longas já estavam antecipando esse movimento com o arrefecimento de inflação. Tudo bem que o cenário macro era bem desafiador, mas a curva lá B35 estava em torno de B mais 6%. Yeah. E isso veio numa ladeira para baixo e aí sinalizou esse movimento onde a gente inclusive fez algumas movimentações na carteira para poder se posicionar um pouco melhor e tentar aproveitar essa possível alta. E aí veio uma alta rápida também dos fundos imobiliários, aquela situação que a gente falou de não fazer emissão abaixo do patrimonial, alguns setores chegaram a empatar no patrimonial e aí o XP Malls foi lá e bumba, meteu uma emissão e a emissão foi bem sucedida. E aí colocou outra. Aí abriu. Ele se arrependeu. Achei que ia estar difícil esse negócio. Foi tão fácil. Bumba, mais uma. E maior ainda, né? Maior ainda.
E aí o mercado começa a ter né, uma entrada de fôlego, né? É importante. Por que é importante isso? Os fundos conseguirem fazer mais emissões e começarem a não só pagar dívidas, mas comprar novos imóveis. Bom, tem alguns motivos, né? Na parte dos fundos que realmente tinham uma alavancagem, isso que a gente comentou, né? Poder quitar essa alavancagem, reduzir a dívida financeira. O prazo chegando lá e o dinheiro não entra, e entrou o dinheiro. Pois é. Mas também poder aproveitar as oportunidades. Porque esse momento que o mercado está um pouco ruim, do lado dos imóveis, tinha muito imóvel barato e precisava de dinheiro para poder fazer as operações. Então, para os fundos poderem reciclar o portfólio, comprar bons ativos, para ter uma ativa boa no longo prazo, para poder até aumentar o rendimento dos cotistas. Então, tinha muita coisa boa na mesa ali e não tinha muito capital para poder aproveitar essas oportunidades. Então, isso foi bom também para dar esse fôlego no mercado e trazer essas movimentações. E aí, isso que a gente falou, o XP Malls testou lá com 300 e poucos milhões, deu certo, veio com mais uma, mais ou menos no dobro. E aí, isso foi no começo de maio. Tem um outro destaque aqui em maio, que é muito legal, que é o Clube FI Entrevista na TV. Se você está assistindo aí pela BMC News, na Vivo, na Claro ou na Sky, isso começou a acontecer em maio, quando a BMC News se tornou um canal de TV por assinatura. A gente já fazia isso aqui e transmitia via internet para o YouTube, agora também chegando a mais pessoas pela televisão. Eu acho excepcional isso, que é imaginar o trabalho, conhecer todo mundo aqui na BMC News, saber o trabalho que deu para isso, mas quem ia imaginar que a gente ia ter num canal de televisão uma discussão sobre fundos imobiliários todas as semanas e mais gente conhecendo o mercado e se interessando e aprendendo sobre isso, né? E que há poucos anos atrás não tinha nem 1 milhão e agora já estamos chegando em 2,5 milhões. E só um passo atrás, no caso do XP Malls, a captação de quase 1 bilhão, mas e aí no XP Malls tinha um desafio ainda maior, que eram as expansões, né? Que estavam programadas em excelentes ativos, então você tem obra, você tem dívida e você quer comprar ativos. Como é que você faz isso no mercado que você está com escassez de dinheiro? E aí, no 101 do VP, toma emissão, aí acho que poderia ter dimensionado menor, porque você não sabe como é que o mercado vai... Você é um dos primeiros a captar, né? E aí encerra a emissão, 2 dias depois vem e capta quase 1 bi. E você poder falar isso na TV e conseguir atingir mais e mais pessoas, porque na internet às vezes você está um pouco limitado aí com aquele universo de algoritmo e tal. Na TV a pessoa está lá passando, ela pode se interessar e por ela mesma ficar entretida com um novo conhecimento, né? Você falou algo que não tinha vindo na minha cabeça, mas a televisão ainda é um ambiente livre dos algoritmos, a gente que escolhe o que vai assistir. Que legal. Então, se você está assistindo pela TV, muito obrigado por ter escolhido assistir isso sem que algum algoritmo te empurre, né? Isso, né? Que bacana. Lana, aí em junho o assunto é com você. Ai, meu Deus. Deflação e queda de inflação. Deflação e desinflação. IPCA negativo e depois o crescimento da inflação menor ao longo do tempo. A gente tinha tido deflação no final do ano anterior. E aí era a véspera de eleição, teve um motivo eleitoral, teve uma forçada, uma canetada e tal, aconteceu uma deflação. Há muito tempo não acontecia deflação. E aí, 6 meses, 8 meses depois, essa aí mais espontânea aconteceu novamente. O que houve e qual foi o impacto disso para os fundos imobiliários? Perfeito. Essa inflação realmente, essa deflação no caso, foi um pouco novidade, assim, estava se esperando uma inflação um pouco mais controlada, justamente que os juros estavam começando a surtir efeito, né? Esse aumento dos juros por um período muito prolongado, também se estabilizando um pouco mais as cadeias de produção, de importação, a questão das commodities com a guerra lá fora, então as coisas começaram a se ajeitar um pouco mais e muito naturalmente era esperado que a inflação estivesse vindo mesmo numa queda, mas uma deflação foi um pouco surpreendente, não foi muito expressiva, assim, no sentido de ser de 0,8, né? 0,08. Não foi tão expressiva, mas o fato de ser uma deflação já é uma grande novidade para o Brasil, que é um país que não tem deflação. Foi assim, aconteceu ano passado e aconteceu esse ano e não sei quando vai acontecer de novo e se vai acontecer. Então o impacto disso, principalmente nos fundos de papel, né, que repassam essa inflação cerca de 2 meses depois, então muitos fundos reduziram os rendimentos. Então os fundos de papel que já passaram aquele perreco lá no primeiro trimestre do ano, agora voltam a passar também algumas dificuldades, reduzindo rendimentos. Assim, movimento natural de mercado, repassando a inflação, coisa cíclica. Sim. A grande diferença lá no começo do ano era, de fato, problemas específicos no fundo A, B ou C ou D. Quando acontece uma deflação, todos os fundos que investem em CRIs que tenham repasse de IPCA, sistematicamente todos esses têm uma diminuição da renda. Né?
Exato. E assim, nada surpreendente, mas, novamente, né, os investidores, às vezes, que não acompanham, não sabem no que estão comprando, ou então não tem muito essa ciência da dinâmica mesmo dos índices de inflação, como que isso é repassado dentro do fundo, também gerou um movimento de venda, né? Porque é isso, quando às vezes aumenta o dividendo, a cotação acompanha, e o contrário também é verdade, né? Reduz o rendimento, reduz a cotação. E aí abre também um maior desconto nos fundos de recebíveis, ainda até agora a gente tem também, porque conforme a inflação voltou para o patamar positivo, mas bem controlado, bem amena, também os rendimentos não estão no nível que estavam de 1,5% ao mês, que já esteve antigamente. É natural que se reduza um pouco. Momento cíclico. Isso abre um desconto também dentro desse segmento de fundos. E aí vira essa situação, né? Porque até um pouco antes era assim, fundo de tijolo descontado, boas oportunidades de compra com uma rentabilidade menor no começo, mas uma possibilidade de aumentar o rendimento e valorizar a cota. De repente, vira isso para quase todos os segmentos do mercado de tijolo, e os fundos de papel que estão abrindo essas oportunidades, né? Coisa boa a preço abaixo do que deveria ser. Isso. E quando a gente olha, isso houve apenas 3 vezes na história, outras lá em 2015, 2016 e agora todos os segmentos descontados. Ali, lá pro meio do ano, teve uma valorizaçãozinha, onde shoppings e logística ficou um pouquinho acima, mas agora já está na média abaixo do nível 1 ali com desconto. E quando eu conversei com alguns gestores sobre deflação e tal, aí cada um tinha o seu mecanismo ali, tinha fundo que zerava, tinha fundo que não repassava a inflação negativa, e no fim do dia eles estavam até meio que felizes que estava deflação, mas como assim, né? A inflação está negativa e você está feliz? Não, é que meu devedor aqui estava com a corda no pescoço. Então isso vai dar um fôlego para ele, as contas vão melhorar e ele vai conseguir aí prolongar aí os pagamentos sem que eu tenha que dar o waiver, da carência, etc. Então acho que a inflação para baixo é sempre bom para todo mundo, inclusive os fundos de papel. Ruim para as pessoas que investem, às vezes depende ali, eu dependo de 1% ao mês para comprar meu remédio, que não sei o que lá, já estou contando, então diversifique sua carteira, compre mais ativos, que agora que realmente abre a oportunidade, onde você tem excelentes oportunidades em fundos de papel, a compra no secundário IPCA mais 10, IPCA mais 9, agora está entre 9 e 8, né? Aquela coisa de quase todos pagando IPCA mais 10 em high grade, para mim era uma coisa absurda, né? Você tem fundos com 60 ativos, e aí a questão da diversificação, pagando uma taxa de carrego que naquele preço da cota está excelente. Então, o natural é que isso se feche à medida que volte a inflação, e a gente tá nessa aposta, né, de estar dentro da carteira com fundos descontados, com uma taxa implícita excelente. Quando essa volta da inflação vir, é natural que esses fundos de papel corrijam e fiquem ali muito mais próximo do valor patrimonial, até com um leve ágio. De lá para cá, segue a inflação baixa, né? Ela não teve nenhuma surpresa de um grande pico de preços, né? Nenhuma. Inclusive está surpreendendo para baixo. Às vezes a expectativa é que vai chegar no 0,3 e não, é sempre 0,2, 0,24, 0,28. Tá bem moderado mesmo, então seguimos assim. Em junho, no dia 25 de junho, os fundos imobiliários completam 30 anos. Aí você fala, pô, quem diria que ia ter um programa de televisão sobre fundo imobiliário 30 anos depois também merece, né? E tendo criado esse grande mercado, interesse por tantas pessoas, né? De tantas pessoas que investem e tantas gestoras assim. 30 anos você já era nascido ou não? Não. Você que de vez em quando vê minha careca aqui, dependendo da câmera que o Henrique escolhe, vê que eu já era nascido quando foram criados os fundos imobiliários. E é sempre impressionante, sempre um marco legal, né? Ver uma indústria crescer e se desenvolver como a gente está vendo. Né? Demorou um pouco, porque as condições ali de 30 anos atrás, até começar a tracionar a concepção do primeiro fundo, aí esse fundo vira modelo, exemplo, ver que o negócio demorou muitos anos, para a gente ter um índice de fundos imobiliários foi ali há 10, 11 anos atrás, então, ou seja, passou 20 anos ali com pouquíssimos fundos, até você conseguir ter uma quantidade para montar um índice. Quando a gente tem um índice, você começa a ter tudo bem, no início era 90% tijolo, aí é um índice mas era cabível para a época. E de lá para aí teve até 2015, 2016 teve diminuição no número de cotistas em algum momento, e aí depois de 2018 começou a tracionar mais, só cresceu, crescimento exponencial que até é difícil de entender. Eu
tem vários endereçamentos aqui que a gente pode fazer, redes sociais, mais pessoas falando, disseminação da informação, que as coisas ficaram mais fáceis. Cenário de contexto de juros também ajudou muito. Então, as coisas começaram a... Já deveria ter dado certo antes, porque o produto já era muito bom, sempre foi bom. Só que eu acho que a questão de comunicação, disseminação da informação também é muito importante. A parte jurídica, as incertezas que vão sendo fechadas, os erros, os acertos, que nem a gente estava falando da primeira parte do ano, quando a alavancagem mostrou o seu lado duro, difícil. Mas vira um evento de, a partir deste erro, vamos melhorar e deixar a indústria ainda melhor. Então. Eu até pulei, esqueci, mas em fevereiro a gente atingiu 2 milhões de investidores. Então, mesmo com aquele primeiro trimestre horroroso que a gente estava tendo, o mercado continuava atraindo mais pessoas para investir. E aí, em julho, o mercado tomou um susto de verdade. Com esse primeiro trimestre, assim, só notícia ruim, só coisa pesada e tal, aí o XP Malls foi lá, testou uma emissão, tá, aí vem o Credit Suisse com o HGLG e faz uma emissão de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Nem eles achavam que eles iam captar. Por que eu afirmo isso? Porque o mercado vai buscando as suas alternativas e já pensando que seria muito difícil captar dinheiro, essa emissão era para comprar imóveis de um outro fundo muito grande, um fundo milionário, e já estava tudo aprovado para pagar por os imóveis com as novas cotas. Uhum. Então ninguém estava esperando que os cotistas vão colocar 1,5 bilhão na conta do fundo, eu vou pegar o dinheiro e vou pagar os imóveis que eu estou comprando. Eu vou simplesmente pegar as novas cotas e trocar. E entrou todo o dinheiro. Ninguém, nem o pessoal do CSHG esperava isso. Tem hora que a gente está muito imerso numa coisa e só enxerga o problema, né? E aí, de repente, os investidores foram lá e fizeram chover dinheiro no mercado. Acho que tinha uma demanda muito represada mesmo, que esse período de fechada a janela de emissões, para quem gosta e entrando muita gente no mercado, estava aguardando realmente ter as emissões. Então, quando abriu, assim, teve as do XP Malls e tal, aí demorou um pouco e teve essa. Bom, não sei quando vai ter a próxima, né? As pessoas realmente entraram. Claro, ser um fundo excelente também é uma excelente prerrogativa. Mas acho que tinha muito essa demanda também do mercado aguardando novas emissões. Assim como a gente viu no período de pandemia, que teve muita demanda represada de consumo, por exemplo, a hora que abriu, não, vamos poder sair de casa, vamos poder comprar, o pessoal foi para cima. Então acho que o mercado estava realmente aguardando esse momento. E foi realmente surpreendente, assim, um fundo de tijolo nesse momento tão difícil, fazendo uma captação nesse patamar. Foi surpreendente. E em troca de cotas também era uma novidade, né? A gente acabou não falando aqui, mas foi capitaneado uma grande dimensão, acho que pelo fundo da Vinci, que fez aquela questão com a Ancar, em uma escala um pouco maior. E o mercado pegou gosto, né? Porque você traz ali talvez ativos e aí você dá cotas para uma empresa que está com certa negociação, onde você pode pôr um lock-up, né, para ela segurar essas cotas, ou troca de cotas com outros fundos. Então isso tornou muito recorrente nesse mercado pro mercado crescer ainda mais e aquela carteira ficar mais diversificada. E foi uma alternativa que os gestores encontraram para falar assim, olha, vamos ter uma conversa sem sotaques aqui, porque fundo imobiliário é parte financeiro, parte imobiliário. E aí então nessas duas linguagens tem uma no meio que tem um certo sotaques, né? E aí quando o juro está alto e as cotas caem, então, às vezes você vê negociado por R$80 um fundo cujo patrimônio vale 100. A parte financeira está avaliada pelas pessoas a 80, só que a parte imobiliária vale 100, continua valendo 100, talvez até mais do que 100. Quantas vezes saíram vendas de imóveis nessa época acima do valor de laudo, né? Então, o gestor do fundo chega para alguém do mercado imobiliário, vamos falar só a nossa língua imobiliária aqui, ó, o que eu tenho vale 100, você paga 100? Eu falo, pago, lógico, vale 100. Porque na bolsa, se eu for vender cotas para poder comprar seu imóvel, eu tenho que vender por 80. Você aceita receber cotas que valem 100 e levar esse patrimônio? Eu falo, aceito. Eu não estou nem aí para o mercado financeiro, eu estou olhando para o mercado imobiliário. E aí conseguir uma alternativa para isso. E a questão do HGLG se tornou, acho que se não me engano, um dos maiores fundos, se não o maior fundo listado. E assim, passou os Kinés e tal, porque o Kinés sempre acabou dominando e no caso do HGLG ele foi acabou... isso, a emissão foi em junho, em julho ele se torna o maior fundo de tijolo de varejo do Brasil, com patrimônio de 5 bilhões e 100,
passando o KNRI, que há anos e anos e anos era o primeiro. O pessoal deve ter ficado meio enciumado na Kinea. E no caso do KNRI, eles têm dupla estratégia. Então, Sim. o portfólio ele deve ser intrinsecamente maior, porque você tem lá lajes que tem um metro quadrado também, valor agregado muito maior. Então, e aí, assim... E nessa época já tinha essa questão de compra, de crédito, que a gente vai falar depois, e mesmo assim o mercado apostando ali nos ativos do fundo, que eu achei super interessante também. E voltamos aos ciclos também, né, Lana? Porque tudo que você estava explicando e a questão da pandemia que acelerou o comércio online e tudo mais, o mercado de galpão ele foi muito impulsionado por esses efeitos. Então, ficou difícil para shopping, que agora está voltando a ter o mesmo ritmo, ficou muito difícil para os escritórios, só que para os galpões de logística houve uma grande demanda e os fundos imobiliários conseguiram crescer muito aproveitando este ciclo, né? Mas tem virada também, né? Todo ciclo tem suas viradas, Todo né? ciclo tem sua virada, assim. Isso realmente até se expressou no próprio mercado imobiliário, a valorização mesmo que teve do metro quadrado do galpão logístico nas principais regiões aqui, como o Raio 30 de São Paulo, né, que fica aqui mais próximo. E assim, uma vacância muito baixa, aumento do preço e a vacância continua baixa, então realmente o mercado super aquecido. Mas é isso, eventualmente vai ter a mudança do ciclo. Quando? A gente não sabe. Por isso, diversificar. Não adianta esperar a hora pra sair vendendo galpão e comprando outra coisa. É ter um pouco de cada coisa e saber os riscos e os momentos de cada coisa. E do outro lado também, né? Se a gente for esperar o momento da virada, vou conseguir identificar o momento da virada. A gente já falou de várias aqui esse ano que ninguém esperava. Você até acha que tá próximo e tal, mas não dá pra saber. Não tem como. Bom, então passando agora para o mês de agosto, aí sim, sabe? Nessas ondas de calor, quando vem aquele vento geladinho, assim, nossa, tá precisando desse vento? Finalmente a Selic começa a cair. Quase um ano a Selic é 13,75, já vem uma queda de 0,5 pontos percentuais. Graças a Deus. E foi uma coisa assim, até foi mudando um pouco o tom até da nossa própria comunicação, né? Que nossas cartas das carteiras recomendadas, a gente sempre dá um pouco da nossa visão, né? Quando que a gente achava que os juros iam começar a cair, talvez ainda em 23 ou 24. Assim, uns 2, 3 meses antes já começou, olha, vai cair em 2023, é só questão de que mês, mas vai acontecer. E assim, como o Danilo muito bem comentou, né? A curva de juros já vinha se fechando já há alguns meses. Então o mercado foi reagindo antes disso. Quando veio o primeiro corte, o mercado continuou um movimento de alta, mas assim, quem esperou realmente a Selic ser cortada para começar a entrar em renda variável, atrasado, né? Perdeu o começo da festa. Então, mas assim, é importante esse movimento, principalmente pela parte de um respiro financeiro para os devedores, começar a reduzir o custo da dívida, até para os próprios fundos que tinham dívida também, tinham sua alavancagem, movimento muito importante, e mostrando também que a política que foi tomada de elevação de juros surtiu efeito, reduziu a inflação controlada, questão de inflação dos serviços também entrando sob controle, os núcleos conseguindo se reduzir e abriu espaço para esse começo do corte de juros que deve permanecer aí até o próximo ano. E quem mais paga esse juro é o próprio governo, né? Também é importante para o governo respirar, né? Com certeza. E quando você fala de chegou atrasado mesmo, porque ali em abril a gente teve o primeiro mês de valorização do IFIX. E depois foram mais 4 meses de sequência de valorização até agosto. Sim. Aí agosto foi anunciada a queda e setembro acho que o IFIX caiu mais de 2%. Então, poxa, agora eu vou comprar. Então aí novamente aquela questão de ficar correndo atrás. Não comprei, caiu no mês seguinte. Esteja preparado, ó. Protetor solar e guarda-chuva. É assim. Você nunca sabe o que vem, esteja preparado. Bom, chegamos em setembro, mais fundos imobiliários entrando em índices globais. Isso é um evento assim puramente financeiro, mas que traz uma importância muito grande. E até esses sustos que a gente comentou das emissões, ninguém esperava, de repente entrou um monte de dinheiro, uma parte acontece por causa disso. Então tem lá índices como o IFIX, como o Ibovespa e tal, e tem índices globais de ativos de vários países. E com o mercado crescendo, alguns fundos imobiliários começaram a fazer parte desses índices. Por consequência, tem fundos que replicam esses índices. E que precisam, porque um fundo entrou no índice, o gestor precisa comprar uma grande quantidade de cotas. E quando ele vai conseguir comprar? Emissões. Então, uma parte desses sustos se explica por isso. Tinha gestor internacional que tinha obrigação de comprar aquelas cotas, mas não tinha como cumprir essa obrigação, porque o tanto que ele tem que comprar é muito grande pro pouco que se negocia disso na bolsa,
E aí ele fala, o fundo vai emitir 1 bi, nossa, eu precisava comprar 500 milhões, é a hora. Pronto. Resolveu o problema do gestor, do fundo passivo e de fundo imobiliário, então já estoura uma champanhe, né? E para esses fundos que são maiores, né? Então, a gente tem aí fundos bilionários, desses estão dentro desses índices, mas ainda a gente observa, inclusive, se não me engano, na sexta passada, houve uma movimentação grande por conta de um rebalanceamento. E aí, o investidor, ele já foi avisado antes, né? Então, já teve 2, 3 dias antes que os próprios fundos falaram, vai ter esse rebalanceamento. Chega no dia, tem fundo que cai 3, cai 4, tem fundo que entrou, né? Tem fundo que saiu com um certo percentual. E as cotas, ela, por mais que ainda tenha uma liquidez, não chega nem perto do tamanho do dinheiro que tamanho do dinheiro para investir. E aí a gente viu ordem no book de 100 mil cotas sendo executada. Sim. Então, do próprio HGLG sendo negociado a R$155. Então, as pessoas pensam, nossa, o que aconteceu? Tá acabando o fundo, porque o próprio HGLG sempre negociou com muito ágil durante o ano todo e do nada tá caindo 4%, 5%, né, naquele momento. E é justamente a questão da informação, de já ter sido avisado, não estar atento. E aí vem perguntar, Danilo, o que aconteceu com esse fundo? Não, calma, não aconteceu nada, é um rebalanceamento. A pessoa às vezes não sabe o que é rebalanceamento, não sabe que tem um índice operando. Então, é uma nova informação para essa indústria que vai ser cada vez mais difundida. Daqui a pouco a gente tem, sei lá, 5, 6 fundos, vai ter... Quem sabe o IFIX inteiro em índice, e quando houver esses eventos, a gente tem uma liquidez ali que talvez nem seja tão perceptível. Exato. Por mais que o fundo seja... com as ações, por exemplo, né? Perfeito. Bom, aí em outubro começa uma mudança. O terceiro trimestre desse ano foi marcado principalmente pelas questões regulatórias. Em outubro entra em vigor a resolução CVM 175, que é uma resolução que regulamenta toda a indústria de fundos, inclusive fundos imobiliários. E aí moderniza tudo e organiza tudo muito melhor. Aí é um papo chato do cara que é advogado e tal, mas vou te falar, isso é de uma importância que, se não fosse por tudo isso, a gente não estava falando de 2,5 milhões de pessoas investindo e 30 anos de indústria e tudo mais. Então, pensando nos mais jovens, por exemplo, os FIAGRO e os FIINFRA, eles vão chegar lá, mas tem um tempo, um caminho de erros e acertos também do regulador que precisa acontecer. E todas essas modernizações de regulamentação são muito importantes e fincam mais estacas para o crescimento das indústrias. Mudar essa questão de ditar, né, as regras do jogo é primordial para que os fundos se aprimorem. E nesse caso, a regra muda durante o jogo, e é natural. Então as pessoas têm que se acostumar, porque o mercado ele muda e aquelas legislações elas têm que mudar e se aprimorar conforme o mercado. E o FIAGRO é um exemplo assim, vou lançar esses 3 tipos aqui, vocês se viram aí, vê qual que é o melhor, e depois eu vou aprimorar essa daqui onde se enquadrar mais. Então eu acho que nesse sentido tem sido... essa mudança da 472 tem sido para melhorar com o mercado como um todo, e por mais que às vezes não seja tão perceptível, às vezes para o investidor, mudou da 472 para 15... Agora a resolução 175. 175. Isso não seja tão perceptível ali, mas pro gestor, que vai fazer uma emissão, as coisas vão mudar, a emissão pode ficar mais rápida. Então, às vezes não é tão perceptível ali na questão de compra e venda de cotas, valorização do fundo, mas no que está por trás ali dos fundos, onde eles estão regulados, isso é muito importante e continue, né? A gente fala que a indústria tem um lobby, mas é um lobby, acho que positivo para a melhoria do produto. Aí a gente fala de continuar de isenção, isso desmembra para outras esferas, mas a questão da regulação eu acho primordial, porque ela continue melhorando o produto e continuar o fundo imobiliário atrativo e com segurança jurídica, né, que também faz parte, que as pessoas confiam que aquilo vai ser cumprido, aquela execução vai ser feita, mas nesse sentido mesmo. Você que é economista, mas sabe disso, né, Lana? A política e o direito está totalmente atrelado às possibilidades das coisas economicamente deslancharem, né? Com certeza.
E é como o Danilo falou, né? Acho que essa simplificação e melhoria da legislação é como passar um óleo nas engrenagens para o mercado conseguir caminhar e crescer mais rápido. Assim, acho que com menos atritos. Falando em atrito, se tem um negócio que é chato de verdade, que gera atrito, é fazer a declaração de imposto de renda. Fazer a apuração do imposto de renda. Se tive lucro, não tive lucro, qual é o meu preço médio, tem que pagar quanto de imposto de renda e tal. Isso é chato. E é necessário. E aí veio em novembro uma notícia também para dar um grande alívio, essa é inesperado, que é um programa chamado Revar, de renda variável, parceria da Receita Federal com a B3. Tem um tempo para entrar de fato em execução, começa agora no início de 2023, e a questão vai ficar tudo automático. Invista tranquilamente em ações, fundo imobiliário, Fiagro, seja lá o que for. Se você aceitar e aderir, a Receita Federal com a B3. A B3 lê todas as suas operações, calcula os seus resultados, gera um DARF para você pagar se tiver lucro e já se comunica com a Receita Federal. Bom para todo mundo, né? Eu tinha esse sentimento de que nunca fiz a declaração, né? Sempre paguei, que nem a carteira recomendada. Você não sabe, você tem que pagar para alguém fazer para você, mas tem que fazer. No caso desse sistema, eu tinha um sentimento de que algumas pessoas talvez não investiam em renda variável por conta da declaração. E quando eu acabei escalando agora, mais pessoas chegando a mim, falando, Danilo, eu não invisto porque eu não sei declarar. Então, eu acho que isso é um passo, assim, crucial para a gente escalar agora 5 milhões de investidores, porque não vai ter mais essa desculpa de que você vai ter problema. Não, vou ter que baixar não sei o que lá, eu não sei pagar DARF, não sei gerar DARF, não sei qual que é o código de não sei o que coloca, quanto que eu tenho que pagar. E isso tira um peso também da pessoa ter que chegar e fazer essa apuração. Agora, acho que a responsabilidade é mais da B3 via CBMO. Quanto que você tem que pagar? Ah, não, você que tem que calcular. Então fica aquele jogo. Ah, mas você calculou errado. Então, me fala quanto que eu tenho que pagar. Não, você que tem que calcular. E se fizer errado, eu sei quanto você deve, na verdade, mas não vou te falar. Mas não vou te falar. Então, acho que acaba com esse... Se trabalhar em mesa de corretora, lembra como é difícil isso para os investidores, né? Nossa, essa época aí, final, começo de ano, é assim, cliente ligando, não quer mais saber de produto, não quer saber de carteira, não quer saber de nada, quer saber de imposto de renda. Então, a gente sempre indicava o escritório que a gente tinha essa confiança, mas isso aí simplifica completamente, né? Porque justamente, já não é muito simples, tem algumas regras bem específicas. Quem tá acostumado a fazer acaba pegando o traquejo da coisa. Mas pra quem vai começar, é um pouco assustador, né? E até, por exemplo, carteiras automatizadas. Quando elas operam muito volume, não é aquela nota de corretagem, eu comprei o fundo tal, tantas cotas, vendi isso aqui. Não, se você comprou 300 cotas, vai ter 300 linhas com preços diferentes. Pra calcular o preço médio daquilo, é um terror realmente pra pessoa física. Meu Deus do céu, tem que pagar alguém mesmo, você não tem paciência pra fazer. Então, assim, que bom que isso aconteceu e que melhore cada vez mais pra imposto de renda, pra outras coisas. Acho que a tecnologia vem pra realmente tirar essas dificuldades, porque não é pra ser tão difícil assim, sabe? Acho que dá pra gente facilitar a vida do investidor. Tem gente que quer pagar tudo direitinho e simplesmente não consegue calcular e apurar e pagar, né? Mais uma de regulamentação que a gente pode passar mais rápido, que foi a resolução CVM 194, que modernizou todo o mercado de CRI. Boa parte da nossa conversa que foi sobre os fundos de papel e os fundos de CRI, vem mais uma modernização, vai agilizar bastante esse mercado, né? Fizemos uma live só sobre isso, inclusive. Fizemos, pois é. Que o Ribeiro deu uma aula e eu saí sem entender, aquela aula que você sai sem ainda, com mais dúvidas que você chega pra aula e sai com mais dúvidas que você chegou. E eu tinha essa percepção de que talvez não mudaria, mas aí o Ribeiro explicou ali que falou, puxa, isso é super relevante mesmo, isso vai melhorar o trabalho do gestor, isso vai facilitar a questão de garantia e tal, fez a explicação ali das garantias, mas ainda acho que vão vir novas informações aí para aprimorar e o cotista ficar um pouco mais tranquilo com relação às garantias, com relação à carteira do fundo. Por que os fundos imobiliários estão crescendo, chegando a índices internacionais? É porque a indústria vai se modernizando, e não é só na parte financeira, na parte jurídica também importantíssima. Ele vende peixe dele. Né? Nem advogo, mas estudei direito e valeu muito, muito a pena. E aí, bom, chegamos em dezembro, e essa foi uma preocupação, vamos dizer assim, é um fato dado, a Credit Suisse e Redding Griffin no Brasil estava à venda, e tem uma carteira grande e relevante de fundos, a HGLG que a gente falou que passou a ser o maior deles. A HGLG tem já mais de 400 mil cotistas, sem ser high yield, sabe, é um negócio fenomenal.
e a gestora vai ser vendida. E todo mundo preocupado, então, como que vai ser? Vai mudar? A gente morre de medo de mudança, né? Como a gente tem medo de mudança? E aí em dezembro vem a notícia de que quem vai comprar ainda não... falta a parte da regulamentação, os advogados de novo, mas quem vai comprar é o Pátria. E dizendo que um dos pilares dessa compra é manter a prestação de serviço como está, manter toda a equipe de gestão. Mais um alívio? Com certeza, acho que essa era a principal notícia que o mercado estava esperando, se ia realmente ser levado o time de gestão ou não. E claro que é muito importante ter os imóveis, ter a política do fundo, mas quem faz isso acontecer de fato é a gestão, no sentido de ter uma transparência, por exemplo, o próprio HGLG que tem uma estratégia bem única de ter os ativos, mas ter um giro também, fazer um ganho não recorrente. Isso vai muito de uma expertise da gestão que nem sempre é fácil de replicar. Então, você levar o time de gestão é muito importante para garantir que as coisas vão continuar assim, porque às vezes não é fácil construir um portfólio assim de qualidade. Acho que talvez seja mais fácil você destruir um portfólio de qualidade do que você conseguir construir de novo. Assim. Perfeito. Então, quem faz isso acontecer é realmente a gestão, e acho que manter isso era o que o mercado estava aguardando. E aí, a casa onde vai estar, o CNPJ sobre o qual vai estar isso embaixo, não tem tanta relevância nesse sentido. Acho que o time de gestão era o mais importante da gente saber. E no caso da informação também, né? Sempre foi muito claro, aí teve matéria de quem estava no pleito, eram acho que 6 ou 7 gestoras, aí passou para 2, e aí dessas 2... houveram aquelas incertezas, puta, será que os CPFs que estão lá, as pessoas vão integrar esse time novo? Aí talvez no caso do Patrocínio, no outro talvez não, e aí isso gerou a incerteza porque time que tá ganhando não deveria se mexer, mas poderia acontecer de o Pátria comprar e querer colocar o time dele. E só que eu acho que novamente vem aquela questão daquela tranquilidade, isso não chegou a impactar nas cotas tanto, porque de quem que é os imóveis? É do cotista, o gestor que tá lá. As pessoas podem ir formar autogestor, assim como já aconteceu, né, com o próprio HGBS, no caso do André Freitas, acabou levando o time e fez a sua progestora, trouxe os ativos e poderia acontecer isso. E aí, no caso, o investidor vai lá e compra né, a gestora como um todo, traz os ativos e aí algum movimento de perda desse valor, perda de parte desses fundos. Então, acho que no que não causou tanta volatilidade no mercado foi essa tranquilidade de que quem é o dono das cotas são os cotistas, né? Apesar de ser difícil, talvez, convocar uma assembleia para 400 mil pessoas, nesse caso eu acho que se houvesse essa mudança, poderia ter algum movimento nesse sentido. Sim. Bom, para a gente encerrar aqui, a última coisa no finalzinho de dezembro, um outro fantasma que foi aparentemente afastado. Mais uma lei. Lei 14.754 de 2023, que mudou coisas importantes na lei dos fundos imobiliários, começando pela parte da tributação. E desde sempre eu ouço as pessoas perguntarem, mas e se tributarem fundo imobiliário? Para mim não é isso, e quando? A questão é quando, é tipo a morte, né? Aliás, como dizem, tributos e morte são as duas coisas que a gente só não sabe Você quando. não sabe quando. Mas esse quando ficou mais para frente. E veio uma mudança assim, que antes os fundos para 600 eles tinham que ter 50 cotistas, agora tem que ter 100 cotistas. O mercado nunca sabe, nunca entendeu o que o governo queria quando falava de tributar fundo imobiliário, já falou várias vezes. Agora foi a primeira vez que meio que se entenderam. Assim, o governo mostrou que já enxerga o mercado de fundo imobiliário, e enxerga a importância dele e o que ele queria coibir. Fundos com poucos cotistas, uma fortuna concentrada ali, dando uma vantagem descabida a poucos cotistas. Um fundo com milhares de cotistas continua tudo igual. Né? Teve aquela questão de que iam impor 500, né? Depois reduziu para 300. Inicialmente 300 e depois aí teve foi baixando, né? Isso. Nesse caso, e agora parece que vai ficar em 100. Não muda nada para esses fundos que são já desenvolvidos, já estão na rua há muito tempo, mas para esses fundos que têm carteira concentrada entre algumas famílias, pode ser que isso mude algumas coisas em termos de... Mas assim, eu acho que o mercado ele vai se adaptar também para esse 100 e vai seguir sem grandes mudanças, mas novamente esse fantasma pode ser que venha ano que vem de novo, pode ter quantas reformas que tiver, os fundos imobiliários podem ser citados sim. E eu acho que isso não vai tirar o brilho do produto se for realmente tributado os dividendos. Claro, vai ter ali um impacto
nas cotas ali no mercado secundário a princípio, mas eu acho que continua sendo muito vantajoso ter esse. E aí haver outros produtos que estão surgindo, como Fiagro, FINFRA, FIPE. E isso todo mundo estava de olho, mas teve mais um puxadinho nessa lei que fez uma outra mudança, dizendo que agora os fundos imobiliários podem dar os seus imóveis em garantia, coisa que não, desde 1993 estava expresso na lei que não podia. Quando a gente tiver na retrospectiva 2024, a gente vai estar fazendo algum balanço disso, sabe? O que isso ocasionou no mercado. Não vai passar desapercebido no mercado. E primeira reação costuma ser, como eu falei agora, mudança eu tenho medo. Pode vir coisa boa disso também, né? Poderia ser uma das alternativas para o XPPR, como a gente estava falando no começo da conversa, né? Que será que vem de mais liberdade, até mais possibilidades financeiras para os gestores. Pois é. Erros e acertos, com certeza. Erros e aí acertos. A gente vai ter que ver o que vale a pena, como fazer, qual a melhor forma. Mas assim, é uma inovação que é isso, abre possibilidades e só por esse sentido já é positivo. Porque para o mercado crescer, ele tem que se inovar, tem que abrir possibilidades para a gente conseguir crescer de alguma forma. Então, acho que isso é bem positivo também. E em linha também com o crescimento de hedge funds, né? Nesse ano que vieram muitos hedge funds, multimercados que podem investir. Acho que o leque sendo maior, nesse caso, tanto do investimento como na lei, isso facilita bastante. Aí talvez aquela alavancagem sintética que você sempre sinta não vai ser mais a sintética, vai ser só a alavancagem mesmo e tá tudo certo, né? Se for bem dimensionado. Ela ainda continua, o dinheiro continua carimbado, mas veja como a gente começou essa retrospectiva falando de problema, agora a gente termina o ano falando de novas alternativas, com mudança na regulamentação dos CRIs e mudanças importantes na regulamentação dos fundos imobiliários. Fica esse gostinho de o que vai acontecer. Isso a gente vai saber de 2024 em diante, né? Preciso encerrar por causa do nosso tempo. Lana, muitíssimo obrigado mais uma vez. Danilo também, muito bom tê-los aqui e espero que em 2024 estejamos novamente. Com certeza estaremos aqui. Com certeza. Até a próxima. Muito obrigado para você, que você tenha um ótimo 2024 também. Ó. O mercado vai aumentar, vai diminuir, as incertezas estão sempre aí. Foco na caminhada, faça os seus investimentos, vai dar tudo certo. Um grande abraço, até a próxima.